Campo elétrico uniforme. Olha essa palavra, uniforme, dá a ideia de quê? De que só tem uma única forma, um único valor, uma única intensidade, e é desse tipo de campo que nós vamos tratar nessa aula. Dá uma olhada logo nesse material. Considere então duas cargas eletrizadas com cargas de mesmo módulo, mas de sinais opostos. Então vamos imaginar que essas cargas foram colocadas em placas como essas que você vê aqui, ó, nessa ilustraçãozinha aqui, tá bom? Observe que essa placa de cor amarela está criando campos elétricos de afastamento, porque é assim as características de um campo gerado por uma carga positiva. Agora se liga também no detalhe. Essas linhas que estão aqui, ó, desenhadinhas, opa, baguncei aqui sem querer, pronto. Essas linhas laranjas que você está vendo aí, elas são paralelas. Por que paralelas? Porque uma das propriedades das linhas de força é que elas não podem se cruzar. Então, já que a superfície é plana, então as linhas que saem do meio delas precisam ser, assim, paralelas. É claro que se a gente fosse analisar aqui em cima, seria para lá. Se a gente fosse analisar aqui bem na pontinha, talvez fosse para cá, sacou? Talvez ela tivesse aqui um pouquinho mais de inclinação. Mas o que vai interessar para a gente estudar nessa aula é apenas as linhas que são paralelas, porque são elas que são uniformes. Aqui do lado direito da minha ilustração eu tenho uma outra placa. Essa placa ela tem carga negativa, então o campo que ela produz é um campo de convergência, né? Um campo de aproximação. É o que você está vendo então aí desenhado nessa ilustração. Observe também que do lado esquerdo dessa figura, toda essa região aqui, ó, o campo elétrico ele é nulo. Por que esse campo elétrico ele é nulo? Porque ó, um campo para a direita, ou para a esquerda, desculpe, anulando um campo para a direita. E assim por diante, esse outro anula esse aqui anula esse aqui anula esse. Então, desse lado, nós não vamos ter campo elétrico resultante. Professor, mas o senhor só analisou o sentido, mas o valor do campo não seria diferente, não? Não, porque a gente partiu do pressuposto que essas duas cargas tinham o mesmo módulo. E também tem um outro detalhe. A distância não influencia aqui nesse caso. A distância entre esse ponto verde aqui, ó, e esse outro ponto aqui, ó, né? Eu falei ponto verde e escrevi de laranja, mas entenda que eu estou me referindo à linha verde. Isso aqui não vai interferir no valor do campo. Por quê? Porque as linhas são paralelas e nas propriedades das linhas, quanto mais densa, mais elas indicam campos elétricos intensos. Nesse caso, como elas têm a mesma distância, qualquer parte dela, então ela está produzindo campos elétricos com a mesma intensidade, certo? Então, se eu pegar essa mesma figura e simplificá-la, a gente teria esse caso aqui, onde a gente só teria o campo elétrico na parte interna. Isso é o que interessa para a gente, tá bom? Então vamos pegar aqui de uma forma mais ampla para que a gente possa ver aqui todas as anotações. E aí se liga só nessas considerações iniciais. Os campos elétricos dessas placas irão se somar vetorialmente, de modo que o campo resultante na região externa às placas é nulo e na região entre as placas é uniforme. Vamos considerar apenas a região central. Então eu quero que você imagine como iria se movimentar uma carga elétrica que fosse colocada dentro desse campo elétrico, né? Na matriz de referência do Enem, por exemplo, na competência 6, na habilidade número 20, fala exatamente sobre a nossa necessidade que temos como candidatos do Enem a entender a causa e o efeito dos movimentos de partículas. Então, se uma partícula eletrizada for colocada num lugar que tem um campo elétrico, como que essa partícula vai se mover? Então é isso que a gente vai entender. Vamos para o primeiro caso. Carga de prova é colocada em repouso. Então imagine que uma carga foi colocada em repouso. Observe, ela não tinha velocidade. Velocidade inicial, 0. É isso que dá a ideia de repouso. A gente já sabe também que se colocarmos uma carga positiva, a força vai ter o mesmo sentido do campo. Se colocarmos uma carga negativa, a força vai ter um sentido oposto ao sentido do campo. É isso que a gente vê nessa ilustração aqui, ó. Colocando-se uma carga negativa, a figura da parte de cima, a força ela vai ser para a esquerda, uma vez que o campo é para a direita. Mas força resultante provoca o que mesmo? Força resultante provoca
aceleração, segunda lei de Newton. Então, se há uma aceleração, essa aceleração sempre será no mesmo sentido da força. Então, essa partícula ela vai entrar em um movimento retilíneo, uniformemente variado para a esquerda, vai ganhar velocidade para a esquerda. Quando a gente olha para a figura mais abaixo, a parte mais abaixo da figura, onde se coloca uma carga positiva, cargas positivas ficam sujeitas a forças no mesmo sentido do campo elétrico. Nesse caso, para a direita da figura, se a força resultante é para a direita, logo a aceleração também será. Então esse objeto que está em repouso começará a acelerar para o lado direito da figura. Beleza? Tudo certo? Vamos para o nosso segundo caso. Se ela, quando foi lançada, ela foi lançada com velocidade. Ela não foi abandonada, mas foi lançada com uma certa velocidade. Então você precisa entender as características de um movimento retilíneo uniformemente variado. Quando a aceleração é a favor do movimento, então a velocidade vai aumentar. Quando o vetor aceleração tem um sentido oposto ao sentido do movimento, ou oposto à velocidade, então esse movimento vai desacelerar. Vamos ver aqui a figura. Imagine que essa partícula, essa primeira partícula aqui, ó, ela tenha sido lançada para o lado direito. Olha a velocidade aqui em verde, aqui apontando que o movimento foi lançado para a direita. Mas a força não é para a esquerda, já que ela é uma carga negativa? Então a aceleração vai ser contrária ao movimento. Essa partícula negativa, ela vai estar em um movimento desacelerado, ela vai reduzir sua velocidade. Agora, no segundo caso, onde a partícula é positiva, a força é a favor do movimento. Então essa partícula ela vai ganhar velocidade, ela vai acelerar cada vez mais. Vamos então aqui mais adiante para a nossa próxima imagem, que é o nosso terceiro caso. A carga de prova é lançada com uma velocidade V0, ela já foi lançada com uma certa velocidade, mas essa velocidade foi perpendicular à linha de força. Esse símbolo que você está vendo aqui em cima, aqui, ó, é para dizer que é perpendicular, né? É um T de cabeça para baixo. Então, se ela foi lançada para baixo, desculpe, para a direita, é o que você vê aqui na nossa ilustração, foi lançada aqui, ó, para a direita, o que é que acontece? A força não é para baixo, porque ela não é negativa. Se ela é negativa, o campo está para cima, a força é para baixo. A aceleração é para baixo. Então, ela vai entrar em um movimento curvilíneo. Essa aceleração fará com que ela mude a direção, mude o sentido. Certinho? Pois então, essas são as características de um campo elétrico uniforme, que, diga-se de passagem, também não para por aqui. Entrou uma mosca dentro do estúdio. Como pode uma mosca aqui dentro do estúdio? É porque, na verdade, eu não estou num estúdio. Você já sabe disso de umas aulas passadas. Estou gravando da sala de estar da minha casa. Surgiu uma mosca, desconsidere. Então, vamos lá. Essas são as características de um campo elétrico uniforme. Só que não para por aí, porque existem mais coisas sobre campo uniforme. Mas eu não vou falar nessa aula, eu só vou falar e voltar a discutir esse tema quando a gente for para uma aula chamada Potencial Elétrico e Diferenças de Potenciais. Mas aí é assunto para outra aula. Vamos fazer listinhas de exercício? Pegue seu material e vá dar um treino, hein? Bons estudos, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!